Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Amém. Até o verso 9, e aí, próximo capítulo, que é no próximo domingo, nós veremos Jesus, a partir do verso 10, sendo o bom pastor. Então, por hoje, ele é a porta das ovelhas. Domingo que vem, ele será o bom pastor. Duas coisas diferentes, e foi ele mesmo que falou. Então, no Evangelho de João, ele está vindo numa crescente. Ele é o pão da vida, lá no capítulo 6. Depois ele é a luz do mundo, no capítulo 8. Agora no capítulo 10, ele diz que é a porta das ovelhas, e depois ele diz que ele é o bom pastor. Então vamos ver uma coisa de cada vez, para entendermos bem o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo isso, e nós precisamos nos atentar para o contexto, para o momento em que ele está dizendo isso. Ele está, como foi falado desde a primeira mensagem, cercado de gente, porque ele está se apresentando agora como um novo rabino em Israel. Ele é um novo mestre que surgiu e está arrebanhando muitos discípulos, muitos, e alguns estão admirados com a sua sabedoria, com a sua autoridade, e outros estão enciumados e procurando achar algum erro, algum defeito, algum problema no ministério de Jesus para desautorizá-lo diante do povo. Então, o que está acontecendo aqui é que Jesus está tocando em pontos muito delicados para aqueles que estão observando e procurando um defeito em Jesus, e procurando um erro no seu ensino. Primeiro, porque essa expressão eu sou é emblemática, porque isso aqui saiu da boca de Deus com Moisés. Então o povo entende que isso aqui só Deus pode falar, e agora ele bate no peito e diz eu sou. Então isso já cria um certo constrangimento, e depois ele vai se autodenominando algumas coisas que vão tocar em pontos, digamos assim, nevrálgicos, pontos muito sensíveis da teologia de Israel e, sobretudo, dos mestres de Israel. Talvez você não esteja percebendo o que eu estou querendo dizer na plenitude, então vou
Vou traduzir em outras palavras. Jesus percebeu que o povo de Israel estava sendo guiado por mestres que não eram tão mestres assim. Essa é a questão. Então ele vai apontando, ele vai tocando nesses pontos, dele ser o pão que alimenta, dele ser a luz que ilumina, e agora dele ser a porta, porque ninguém pode entrar num recinto sem passar pela porta. Ou aquele que entra sem passar pela porta não está entrando pelo lugar certo. Então me parece que Jesus está querendo mostrar para aquele povo, para aqueles mestres, para aqueles religiosos, fariseus, escribas, mestres da lei, que a realidade do povo de Deus estava muito complicada devido à falta de instrução, falta de conhecimento, falta de orientação da parte de Deus. E se a gente olhar para a nossa realidade hoje, não mudou nada. Então Jesus faz uso de uma figura que outro profeta já tinha feito. Talvez você não fez esse link aí na sua cabeça, mas eu quero ler com você um outro texto, e ele está em Ezequiel, capítulo 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Gente, vamos abrir um parênteses aqui. Aqui no contexto do Ezequiel, Deus está falando de pastores literais, pastores de ovelhas bicho. Os pastores do tempo do exílio, porque Ezequiel é do tempo do exílio da Babilônia, tempo em que o povo foi exilado, escravizado na Babilônia. Ezequiel está profetizando naquele contexto do exílio da Babilônia. Então, um pouco antes do pau quebrar e acabar tudo e o povo ser levado para a Babilônia cativo, os jovens, porque idosos e crianças foram todos mortos, o povo e os pastores estavam nem aí. E ser pastor, nesse contexto bíblico, é uma das piores profissões que tem, gente. Das piores profissões que tem. Das menos remuneradas, que tinha a menor remuneração, tinha o menor status, não dava status dizer que era pastor. Obrigado, Evinho. Não dava status, não dava fama, reconhecimento, dinheiro, dava nada. E aí, a situação da nação estava deplorável. Por isso que eles sofreram logo o juízo e tiveram que ir para a Babilônia e estavam mesmo nem aí para Deus. E aí Deus usa a vida do profeta Ezequiel para exortar os pastores,
de que eles deviam cuidar melhor das ovelhas, porque eles estavam usando a gordura da ovelha, a lã da ovelha, matando a ovelha para fazer um churrasco, para comer, para se vestir, para fazer tantas coisas, só que não estavam nem aí para os rebanhos. E aí, verso 5: assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro, por todas as montanhas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, e deles desmandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, vou acabar com o pastoreio deles, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. As ovelhas estavam servindo de pasto para os pastores. Isso aqui, irmãos, é de 590, mais ou menos, porque o chicote estala e o pau quebra mesmo com Nabucodonosor, em 586 a.C. Então isso aqui é pouquíssimos anos, para arredondar e facilitar a conta, 590 a.C. Há quase 600 anos antes de Cristo, a situação do povo de Israel era deplorável. Os judeus, que aqui está se referindo a Judá, com a capital Jerusalém, os judeus estavam desgarrados. E aí, como Ezequiel é um profeta, eu não posso tomar nenhuma palavra profética como literal, porque se é uma profecia, na essência, tem aqui um simbolismo envolvido, tem aqui uma metáfora, tem aqui alguma coisa que aponta para uma outra realidade. Portanto, o que Deus está fazendo é usando a situação do momento social, econômico e espiritual do povo para fazer uma aplicação profética. Ou seja, naquele momento, os pastores mesmo, de verdade, os homens que cuidavam das ovelhas, não estavam cuidando direito. E todo mundo sabia disso. Ou seja, ninguém mais queria pastorear, porque na situação deplorável que a nação estava, e eles estavam prestes a enfrentar a opressão pelos babilônicos, então ninguém estava nem aí para nada. E aí Deus aproveita essa situação para lançar luz a uma outra verdade. Qual é a outra verdade? Os líderes espirituais daquela nação também não estavam liderando o povo. O que Deus está dizendo em Ezequiel é: assim como os pastores no campo não estão cuidando bem das ovelhas, também os líderes do templo não estão cuidando bem das pessoas. Assim como as ovelhas no campo viraram pasto dos pastores, porque eles estão se alimentando delas, também no templo as pessoas viraram alimento dos seus líderes. Ao invés dos líderes levarem as pessoas a maior conhecimento, ao alimento espiritual e a uma direção espiritual na vida, não, eles estão se alimentando do medo, da vergonha, da falta de espiritualidade, porque eles sofreram o juízo e foram levados cativos para a Babilônia, exatamente porque a espiritualidade deles estava toda deturpada. Não havia um que buscasse a Deus de maneira sincera, fora Jeremias, Ezequiel e alguns poucos
grande maioria não estava nem aí para Deus. E a nação estava enfrentando um dos seus piores momentos e foi subjugada e ficou 70 anos na Babilônia exilado, para depois voltar e ter que reconstruir tudo do zero. Então, Ezequiel já tinha feito isso 600 anos antes, mais ou menos. Agora, 600 anos depois, a gente vai lá para João 10, e o que a gente vê? Jesus fazendo a mesma coisa. Olhando para aquele povo e percebendo, esse povo está como um rebanho sem pastor. Eles estão largados. Como Ezequiel profetizou, eles estão andando pelos montes, pelos outeiros, e não há quem os arrebanhe, não há quem os lidere, não há quem os direcione. O Salmo 23 é o Salmo do pastor. E a dinâmica do pastoreio está ali bem clara, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em verdes pastos, ou seja, é papel do pastor levar a ovelha até o pasto verde, para alimento. Por isso Jesus diz, eu sou o pão da vida. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele, o pastor, está comigo, me guiando, me conduzindo com sua vara, com seu cajado, não deixando que eu me perca. Por isso eu sou a luz do mundo. Ainda que eu, como ovelha, esteja num vale tão escuro como a morte, eu não tenho medo do escuro. Por quê? Porque o meu pastor é a minha luz. E aí, agora, o pastor de Israel, o sumo pastor da humanidade, o pastor do universo, que é Jesus Cristo, já se revelou como aquele que dá o alimento, já se revelou como aquele que ilumina o caminho, e agora ele está se revelando como a porta do aprisco. O que é o aprisco? Nós não temos o costume de criar ovelha. Alguém aqui tem uma ovelha de estimação? Você teve? Sério? Onde você criava ela? Ganhou uma ovelha? E você fez o que com ela? Seu avô cuidava lá, né? Então, nós no Brasil não temos o costume de criar ovelhas. Então essa metáfora bíblica, que faz muito sentido para esse povo, não faz muito sentido para nós. Porque nós, como brasileiros, vamos ser sinceros, a gente entende de criar cachorro, a gente entende de criar gato, passarinho, e ponto. Aí uma ou outra coisa a mais, é um ou outro que tem aí um gosto mais diferenciado, mas a gente entende mesmo, é de cachorro, gato e pássaro. E aí, várias espécies de pássaros, uns mais soltos, uns mais presos, uns menores, uns maiores, etc. e tal, enfim. Agora, nenhum de nós aqui no Brasil, principalmente no nosso contexto aqui do litoral, na beira da praia, temos o costume de criar ovelhas. Então, às vezes, aqueles que vieram do interior tiveram um contato com a criação de cavalo ou boi. O máximo que eu consigo chegar perto da criação de ovelhas é lembrando da minha infância e um pedaço da minha adolescência, onde morei no interior, na roça, e lá tive acesso a ver como é que funcionava a criação de gado e de cavalo. O máximo que eu consigo. Mas eu me lembro de uma fazenda. Quando eu era criança e morava em Tombos, Minas Gerais, tinha uma fazenda que se chamava Fazenda da Saudade. E de vez em quando a gente pegava a bicicleta, e eu era bem criança mesmo, eu tinha 9, 10 anos. E a gente pegava a bicicleta e ia lá na Fazenda da Saudade no sábado,
e às vezes no domingo, às vezes ou no sábado ou no domingo, às vezes sábado e domingo, bem cedinho na Fazenda da Saudade, a gente levava uma canequinha de alumínio, e lá na Fazenda da Saudade tinha sempre uma espécie de barril cheio de açúcar mascavo, porque de alguma forma aquilo ali servia de alimento para as vacas, para melhorar o leite, não sei qual era realmente a função daquilo. O que eu lembro é que tinha sempre um tambor assim, cheio de açúcar mascavo, e a gente enfiava aquela canequinha de alumínio já toda amassadinha, que a gente levava no bolso, levava pendurado no dedinho assim, ó, e pedalando a bicicletinha, a gente enfiava a caneca no açúcar mascavo, assim uns 2 dedos de açúcar mascavo na caneca, e ia lá no curral, e o moço estava lá, tirando o leite da vaca, isso dia amanhecendo, 5, 6 da manhã, e a gente ia lá com aquela canequinha de açúcar mascavo, e enfiava assim, aí subia aquela espuma, aquilo meio, e a gente, aquilo quentinho, docinho, nossa, era correr para dentro do rio, porque depois o negócio ficava, era quase um laxante, era quase um lactopurga, porque eu vou te falar, viu, limpava tudo, uma canecona de leite quentinho, tirado na hora, com açúcar mascavo, era uma delícia, aquilo docinho, quentinho. A gente tomava umas 3 canecadas daquela e ia para a beira do rio, começava a brincar de pique, pulava no rio, subia na árvore, pulava no rio, e lá passava o dia inteiro. E aí eu me lembro que o homem tirava aquelas vacas, o leite delas, depois abria o curral e saía com elas, com um cavalo, alguns cachorros, e ele ia, e ia tocando aquelas vacas, e ele usava uma vara bem grande assim, na ponta tinha um ferrão, e eles chamavam aquilo de chucho, e aí eles iam chuchando as vacas meio preguiçosas, meio desgarradas, eles iam chuchando, vem boneca, vem assim, os nomes das vacas, os nomes doidos, ia falando os nomes assim. Eu tenho na memória uma cena dessa, um homem cuidando de um rebanho de vacas, mas eu nunca vi pessoalmente, não é da minha cultura, um homem cuidando de um rebanho de ovelhas. Então, para entender as palavras de Jesus, a gente precisa entender o contexto da criação de ovelhas. Então, uma coisa a gente precisa entender: no curral, o curral das ovelhas é chamado de aprisco, ok? Então, onde guarda as ovelhas para dormir à noite é chamado de aprisco. O que a gente chama de curral para as vacas, eles chamam de aprisco para as ovelhas. Todo aprisco, assim como todo curral, tem uma porta que abre e aí bota os animais para dentro, fecha e depois abre. Como é que funcionava naquele tempo? O dono de uma fazenda, ele contratava o pastor. Geralmente o pastor não era o dono das ovelhas. Geralmente o pastor era aquele que cuidava das ovelhas, ganhava uma remuneração muito baixa, e o dono das ovelhas pagava ele para fazer esse serviço, que era meio que desprezível. É como aquele cara, lá naquela fazenda que tirava o leite daquela vaca, ele não era o dono daquelas vacas, ele era um funcionário da fazenda. Então, todo pastor chega de manhã bem cedo, tira as ovelhas do aprisco, leva para o pasto, depois leva para o rio, ela come o pasto, bebe água, depois ele traz as ovelhas, coloca no aprisco, fecha a porta e vai embora. Então, no cuidado com as ovelhas existiam 2 tipos de função. A primeira função é do pastor, é o cara que sai com as ovelhas para alimentar,
para matar a sede, guiando pelos caminhos tortuosos da roça, até achar a comida, a bebida e trazendo de volta. Porque ovelha é um bicho que não sabe comer sozinho, não sabe procurar comida sozinho. Ovelha não é igual cachorro, que se você botar na rua, ele vai farejando e vira uma lata e mexe num lixo e entra numa casa. Não, ovelha não enxerga bem, ovelha não cheira bem. Ovelha só tem um sentido aguçado: a audição. Ovelha não enxerga bem, não vê bem, a ovelha só escuta bem. Então, como é que funciona o processo? O pastor vai na frente, o vaqueiro vai atrás, né? Tocando o rebanho. O pastor não. O pastor é aquele que anda na frente. Vaqueiro anda atrás. Pastor anda na frente. Por quê? Porque vaca enxerga bem. A vaca pode ir sem referência e ela vai olhando e vai se virando e o cara vai tocando, ela vai andando e vai embora. Ela é grande, ela tem um casco grosso, a pata maior, ela vai pisando nos espinhos, nos buracos e ela não é facilmente acidentada num pasto. Ovelha não, ovelha é um bicho sensível, patinha fininha, pequenininha, não tem muita aderência, não enxerga bem, não cheira bem, então vai meio que na orientação do que está ouvindo. Então, por isso que o pastor é aquele que guia o rebanho andando na frente. Por quê? Porque ele na frente, ele tem uma visão do pasto e ele escolhe sempre o melhor caminho para passar, onde tem menos buracos, onde tem menos perigos. Então a figura do pastor representa o que nessa cultura, gente? A figura do pastor representa aquele que está na frente, guiando um rebanho, orientando um rebanho. E qual é a maneira que o rebanho é orientado? Ouvindo a voz do seu pastor. O outro funcionário que existia era o porteiro. Um cara que era contratado apenas para abrir a porta do aprisco. E no cair da tarde, quando o pastor chegava com o rebanho, então ele via que era o pastor, via que as ovelhas estavam vindo atrás dele, abria a porta, e aí o pastor entrava, as ovelhas entravam, ele fechava a porta, o pastor ia embora dormir, porque passou o dia inteiro com as ovelhas, está morto de cansado. O porteiro ia ficar ali agora, vigiando as ovelhas, porque ovelha custa caro, é um patrimônio, é um bem econômico. O cara que tem muita ovelha é um cara rico. Então ele paga esses dois funcionários, um para alimentar e o outro para vigiar. O pastor e o porteiro. Então, gente, veja bem, Jesus está falando isso aqui num contexto onde todo mundo entende isso aqui. O que Jesus está dizendo, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, na verdade o que ele está dizendo aqui, é que ele, Jesus, ele vai fazer na vida desse rebanho os dois papéis. O papel de abrir a porta, de ser a porta onde as ovelhas entram, e ele fica ali guardando, cuidando, vigiando as ovelhas, para que não sejam assaltadas, roubadas e tal. E aí depois do verso 10 lá vem, né? O ladrão vem para roubar. Domingo a gente vai ver quem é esse ladrão aí, pode ser que você se surpreenda. Agora, o que nós precisamos nos atentar é que Jesus fala que ele é duas coisas. Primeiro ele é a porta, e depois do verso 10 em diante ele é o pastor. E aí ele ainda coloca um adjetivo, ele é o bom pastor. Por que bom pastor? Porque existe o pastor que
não é bom, como aqueles pastores lá do tempo de Ezequiel. Não estavam sendo bons para as ovelhas, estavam cuidando das ovelhas, mas para o bem deles. Então, dito isso, feita essa introdução, para você entender o contexto, agora fica muito simples da gente entender o que Jesus quer dizer. O que é que Jesus quer dizer? O povo é o rebanho, os líderes são os pastores. Só que o rebanho está sendo mal pastoreado. Mal pastoreado por quê? Porque os porteiros não estão fazendo direito o seu serviço e os pastores não estão fazendo direito o seu serviço. Tem dois serviços importantíssimos para o cuidado de um rebanho. Primeiro é o serviço daquele que cuida do aprisco, onde as ovelhas ficam guardadas, o porteiro. Segundo, aquele que cuida das ovelhas para alimentá-las. Nesse contexto bíblico, gente, não tem ração para o animal. Ou você leva o animal lá no pasto, no habitat natural para ele se alimentar, ou ele fica sem alimento. Tem ração, ir lá na casa do agricultor e comprar um saco de ração e dar para as ovelhas. Não tem isso. Então são esses dois papéis importantes na vida de um rebanho, e Jesus está dizendo exatamente isso. Em primeiro lugar, ele é aquele cara que cuida do rebanho enquanto está junto, enquanto está preso, enquanto está no aprisco. E ele não somente é o que cuida, como também é o acesso de entrada a esse aprisco. Porque ele diz que ele não é o porteiro, ele é a própria porta. Ele é a própria porta. Ou seja, não se entra no aprisco sem passar pela porta. Isso significa, não se entra no reino de Deus sem passar por Jesus. Jesus é a porta de entrada do reino de Deus. Crendo nele, depositando nossa fé nele, isso, de maneira espiritual, por isso que é pela fé, nos faz entrar nesse grande aprisco, nesse grande lugar onde Deus reúne o seu povo para guardá-los e protegê-los. O reino de Deus. O reino de Deus. E aí eles são guardados, eles são protegidos, eles são vigiados, para que nenhum seja assaltado, para que nenhum seja ferido, para que nenhum seja roubado. Agora, amanhã, o dia vai raiar, as ovelhas vão acordar e vão ter fome. E elas vão precisar sair em busca de alimento. E aí entra a segunda figura, a figura do pastor, que vai levá-las até esse alimento. Então, eu não quero ser simplista com vocês e dizer que o aprisco é a igreja. Eu poderia fazer isso, mas eu acho que isso é uma interpretação muito simplória do texto. Dizer que aqui dentro dessas quatro paredes, reunidos aqui como igreja, nós estamos aqui no aprisco. E aí aqui tem a porta, que é Jesus, que nos faz entrar nesse ambiente aqui de igreja. Mas aí quando acaba a reunião aqui, aí a gente vai sair para as pastagens, e aí a gente precisa aqui do porteiro para cuidar da gente, e lá do pastor para direcionar a gente. Só que essas quatro paredes não são igreja. Então se eu falar isso, eu vou estar eclesiologicamente equivocado, porque essas quatro paredes não são igreja. Isso aqui é o prédio onde a gente se reúne. Para ficar mais fácil, a gente tem um endereço só, a gente tem um CNPJ só, a gente tem uma estrutura só, todo mundo contribui e a gente cuida de tudo. Mas isso aqui não é igreja. Então eu preciso que você perceba
que igreja não é um lugar geográfico, é um lugar espiritual, meu irmão. É um lugar existencial. Ou você é igreja, ou você não é igreja. Porque igreja não é ir, igreja é ser. Então, Jesus é a porta do aprisco. O aprisco é a igreja. Só que não são essas 4 paredes. A igreja é esse ambiente onde habita o Espírito de Deus, e todos nós estamos reunidos, batizados nesse Espírito, com esse Espírito, e esse organismo vivo, espiritual, isso é o aprisco em que nós entramos quando cremos em Jesus. Porque se eu disser para você que a interpretação desse texto, o aprisco é a igreja, e o pasto onde a gente sai pelo mundo é lá fora, como é que fica a interpretação desse texto para um povo que não se reúne em templos? Por exemplo, uma igreja que é perseguida lá no Oriente Médio. Um grupo de 10, 15 irmãos que se reúnem esporadicamente nos porões de uma casa. Onde é o aprisco deles? Então, o aprisco é a igreja, mas não é a igreja paredes, é a igreja convívio, é a igreja comunhão, é a igreja ajuntamento de pessoas. É na comunhão, meu irmão, é no ajuntamento das pessoas, é no convívio uns com os outros que o porteiro vai cuidar de suas ovelhas. O lugar mais seguro para viver, para uma ovelha, o lugar mais seguro para dormir, o lugar mais seguro para descansar é dentro do aprisco, sob os cuidados do porteiro. Portanto, para mim e para você, se você é uma ovelha de Jesus, se você faz parte do rebanho de Deus, o lugar mais seguro para você estar é no aconchego do aprisco, é na comunhão da igreja. E isso não acontece só aqui dentro. Então, meu irmão, busque, esforça-te para se envolver mais, para conviver mais, para estar mais junto, porque é na comunhão da igreja que o porteiro vai cuidar das ovelhas. É junto do aprisco, é ali dentro. E no aprisco, às vezes uma ovelha dá um coice na outra, às vezes uma ovelha faz uma caquinha ali, a outra vem e deita em cima, e aí o aprisco às vezes é pequeno para tanta ovelha, aí fica meio desconfortável, mas é melhor estar desconfortável e protegido dentro do aprisco do que solto no pasto, correndo o risco de ser atacado por ladrões, salteadores e pelas feras do campo. Por isso que a arca de Noé representa a igreja. Imagina que doideira que não era aquela arca, aquele monte de bicho, urinando, defecando e convivendo, bicho grande com bicho pequeno, aquela muvuca dentro daquela arca, aquela confusão, aquela gritaria, aquela pancadaria, e um bicho querendo dormir, o outro bicho querendo comer, e um bicho querendo fazer sei lá o quê, e aquela confusão, e imagina Noé e sua família, aquele monte de bicho, que lugar horrível aquela arca. Só que é melhor estar dentro da arca, mesmo com toda a confusão, do que lá fora sendo engolido pelo dilúvio. A comunhão, meu irmão, gera atrito, gera desgaste, gera esforço. Às vezes é uma caquinha que a gente tem que esbarrar, às vezes a gente é que faz a caquinha para o outro esbarrar, e não tem jeito. Viver em comunidade é viver se esbarrando, mas é melhor estar na muvuca do aprisco, protegido pelo porteiro, para o lado de dentro da porta,
do que estar lá fora correndo os perigos da vida. Você está entendendo, meu irmão? Eu não estou falando de estar aqui dentro dessas quatro paredes. Eu não estou falando que se você estiver aqui toda quinta, todo domingo de manhã e todo domingo à noite, sua vida estará protegida e o porteiro, a porta que é Jesus, vai sempre proteger e cuidar da sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós viemos aqui, nos reunimos, não somente aqui, mas também nas ruas, nas casas e por onde a gente for, nós somos o rebanho, e dentro dessa comunhão, estamos nos mantendo no aprisco, e enquanto estivermos no aprisco, estaremos protegidos. Eu vejo muita gente reclamando, porque a igreja não liga para mim. E você liga para a igreja? Igreja não é uma instituição não, meu irmão. Quando a gente fala assim, né? A igreja está tão desanimada. O que é a igreja, gente? Pelo amor de Deus. São as paredes? São os bancos? É o púlpito? Os instrumentos? O que é a igreja? Igreja são pessoas. Então, por que a gente não diz assim, a gente está tão desanimado? Porque se nós somos a igreja, como é que eu posso falar da igreja como uma coisa fora de mim? Note bem, posta essa frase. Toda pessoa que acusa a igreja como algo fora dela, é porque ela está vivendo um estilo de vida que está se excluindo da igreja. Porque se eu aponto a igreja como algo que está fora de mim, eu não estou me colocando lá dentro. Se eu não estou me colocando lá dentro, eu não estou dentro do aprisco. Quem não está dentro do aprisco, não pode ser cuidado pelo porteiro. Simples assim, meu irmão. Toda vez que eu olho e falo assim, a igreja precisa disso, daquilo outro, e eu falo da igreja como uma outra pessoa, além de mim, eu não entendi o que é a igreja. Ou então é muito provável que eu nunca entrei pela porta. Eu ainda vejo a igreja como algo lá. A igreja está boa, a igreja é boa, a igreja precisa disso, a igreja não fez isso, a igreja não fez aquilo, a igreja podia fazer isso, eu estou falando da igreja como uma terceira pessoa. Ela, a igreja, terceira pessoa. Agora, quando eu tenho a consciência de que como ovelha, eu preciso entrar pela porta, que é Cristo, para estar nesse aprisco, que é a igreja, eu nunca falo da igreja na terceira pessoa, mas sempre na primeira pessoa. E melhor que seja a primeira pessoa do plural, porque a igreja é plural, é dois ou três, é uns aos outros. Então, nós estamos desanimados, nós precisávamos fazer aquilo, nós temos que comprar tal coisa, nós temos que realizar tal evento, toda vez que você for falar igreja, meu irmão, tira a palavra igreja e bota nós, e aí você vai sentir o peso da responsabilidade de ter entrado pela porta e pertencer a um grupo de pessoas que é guardado, livrado, protegido e pastoreado por Jesus de Nazaré. Ele é a porta das ovelhas, meu irmão. Ele nos coloca para dentro do aprisco. Ele é a porta de entrada. Mas Ele também é esse porteiro que cuida de nós, porque a porta, uma vez fechada, as ovelhas estão protegidas. Agora, quando o dia raiar, e bater aquela fome, e as ovelhas precisarem do alimento, Ele também será o pastor que levará aos verdes pastos e às águas tranquilas. Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. Não há melhor lugar do que estar dentro do aprisco. Tem problema no aprisco? Tem. Mas lá fora também tem problema. Eu vou sair da igreja
porque a igreja me decepcionou, porque o pastor me decepcionou, porque o fulano, a ciclana, Beltrano me decepcionou. Você é decepcionado todos os dias, em muitos lugares, e você continua vivendo até hoje. Seu time te decepciona e você não passa a torcer para o outro. Sua empresa te decepciona e você não pede conta. Seu marido, sua esposa te decepciona, você não pede divórcio. Se você anda fazendo isso, você não está entendendo o que é viver, conforme a orientação e a proteção do bom pastor. Talvez você não entrou ainda pela porta, porque nós não fomos chamados para escolher as coisas, nós não fomos chamados para sermos servidos, fomos chamados para servir, irmãos. Uma vez que eu passei para dentro do aprisco, uma vez que eu entrei pela porta, não importa mais o que eu quero, importa agora o que o pastor quer, o que o porteiro quer, é ele que está cuidando. Se ele abrir a porta e falar, vamos para o pasto, ah não, hoje eu não vou não estou afim, vai ficar com fome, porque quem sabe o que é melhor para a ovelha, não é a ovelha. Então, igreja é esse aprisco, irmão, onde Jesus é a porta e a gente se transporta para dentro da igreja e nela vive nesse ambiente de cuidado, de proteção, de amparo, e a comunhão, o fato de estarmos juntos, é o método que Deus escolheu para nos manter cuidados e protegidos. Eu sei que de vez em quando a gente se decepciona, a gente se entristece, a gente é ferido, mas sabe por que isso acontece? Porque a gente entrou pela porta. Se a gente não tivesse entrado, não aconteceria nada disso. Agora, o que é pior? O que é pior? Sofrer as mazelas de dentro da arca ou ser afogado pelo dilúvio fora da arca? O que é melhor, meu irmão? O que é melhor? Ser guiado, protegido por Jesus, renunciar a algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, para que Ele seja de fato o nosso pastor, ou continuar insistindo a viver do nosso jeito e quebrando a cara toda hora? Porque ovelha não enxerga bem, ovelha não cheira bem, ovelha só ouve bem. Então, o mais importante para a gente refletir é: que voz estamos seguindo? Como ovelhas, qual é a voz que nos dá a direção? A voz, aquela que vem no ouvido, você viu? Você viu? Você viu o que falou? Você viu o que fez? Ah, não concordei. Ah, não gostei. Ah, não. É esse tipo de voz que está guiando sua vida, meu irmão? Ou é essa a voz? Suas atitudes estão sendo direcionadas por qual voz, meu irmão? Qual é a voz que tem falado mais forte no seu coração para que você tome atitudes? Eu acho engraçado. Deus fala com a gente para a gente tomar várias atitudes. E a gente fica, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer, eu tenho que botar a minha vida em dia, esse negócio aqui da minha vida está complicado, rapaz, Jesus falou, olha aqui, olha só o que está escrito aqui, está claro, você não tem dificuldade de entender, você tem dificuldade de tomar a decisão e a atitude.
Agora, é só vir uma pessoa com a conversa fiada e falar qualquer coisa que tem que fazer alguma coisa. Não, que isso não pode ficar assim. É o quê? Eu não acredito. Foi isso mesmo? Ó, a gente cria uma coragem, uma ousadia por causa de vozes. Agora, quando há voz do pastor fala aos nossos ouvidos, cadê essa coragem de tomar a mesma atitude? Por que quando se trata do outro, a gente é tão corajoso para tomar atitude? E quando se trata da gente, a gente é tão covarde e fica se escondendo. Adianta se esconder, meu irmão. Adianta se esconder porque a porta também é a luz. E a luz está iluminando tudo aí, ó. Está vendo tudo, está sabendo de tudo, está inteirado de tudo, e Ele continua sendo o dono de tudo. Então, não adianta dar jeitinho com Ele. Ou a gente é rebanho, ou a gente é ovelha, ou a gente está dentro desse aprisco, ou a gente entra pela porta, ou a gente está por conta própria. O que é que você prefere? Entrar pela porta ou ficar por conta própria? Então tome uma decisão na sua vida, em nome de Jesus. Entre por essa porta, creia em Jesus e passa para dentro do aprisco e entenda que o aprisco é uma comunidade de ovelhas, é onde todas as ovelhas ficam, e dentro do aprisco não há ovelhas mais importantes nem menos importantes. Dentro do aprisco toda ovelha é importante, porque o mais importante é o pastor das ovelhas. Todos somos iguais, todos somos ovelhas, todos temos dificuldades de ver, todos temos dificuldade de sentir o cheiro, todos temos dificuldade de tatear, a gente tem um pouquinho de facilidade de ouvir. Então, por favor, afine os seus ouvidos, sintonize os seus ouvidos com a voz do pastor, para que sua vida não desande, para que você não perca o rumo do aprisco, para que você não durma no relento e a sua vida seja atacada, assaltada e atingida por todos os perigos de fora do aprisco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja e que nós, como ovelhas, possamos ficar no aprisco, entrando pela porta, que é o Cristo, para a glória de Deus. Amém.